Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho do Grupo Espírita Irmã Marisa, situado à rua 15 de novembro, número 309, no Jardim Cipava, Osasco. Vamos começar nosso Evangelho, que Jesus nos acolha a todos. Vamos envolvendo com muito amor, com muito carinho, nosso irmão Vicente, que vai nos trazer o evangelho, a prece inicial de hoje. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho, e que Jesus e o nosso Mestre Maior nos abençoe e abençoe a todos aqueles que estão em nossos pensamentos nesse instante, no dia de hoje, e assim, vamos elevando o nosso pensamento. E com oração que o nosso Mestre Jesus nos deixou, vamos dar por início a mais um Evangelho. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dá hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixas cair nas tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. E com muito amor, nós vamos envolver a nossa irmã Ricarda, que fará para nós o livro de preparação do nosso Evangelho, o livro Pão Nosso. Boa noite a todos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. A lição do Pão Nosso hoje é perante Jesus, de número 57. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Paulo, Colossenses 3, 23. A compreensão do serviço do Cristo entre as criaturas humanas alcançará mais tarde a precisa amplitude para a glorificação daquele que nos segue de perto, desde o primeiro dia, esclarecendo o caminho com a divina luz. Se cada homem culto indagasse a si mesmo quanto ao fundamento essencial de suas atividades na Terra, encontraria sempre no santuário interior vastos horizontes para ilações de valor infinito. Para quem trabalhou no século, a quem ofereceu, ouçamos em nome do Senhor nosso Pai, que fizéssemos de coração ao Senhor e não aos homens. E nos alerta da mesma forma que quando nós desviamos do caminho e cometemos algum agravo, receberíamos da mesma medida esse agravo, com quem apontando-nos Paulo a lei de causa e efeito. Então, que possamos refletir quais são as razões que nos movem a nos levantar pela manhã e a empreendermos as diferentes tarefas. São razões de cunho exclusivamente materiais para satisfazer as necessidades do mundo nas organizações a que estamos vinculados, para o sustento particular meramente, ou temos o objetivo de nos desenvolver como espíritos e darmos nossa parcela de contribuição na obra da criação? Esse é a Madre Teresa de Calcutá, onde ela nos diz o seguinte: muitas vezes as pessoas são egocêntricas, ilógicas e insensatas. Perdoem-as a si mesmo. Se você é gentil, as pessoas podem acusá-lo de egoísta e interesseiro. Seja gentil a si mesmo. Se você é um vencedor, terá alguns falsos amigos e inimigos verdadeiros. Vença a si mesmo. Se você é honesto e franco, as pessoas podem enganá-lo.
Seja honesto e franco a si mesmo. Se você tem paz e é feliz, as pessoas podem sentir inveja. Seja feliz a si mesmo. O bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça o bem a si mesmo. Dê ao mundo o melhor de você, mas isso pode nunca ser o bastante. Dê o melhor de você a si mesmo e arremata ela. Veja você, no final das contas, é entre você e Deus, e não entre você e os homens. Em outras palavras, o que Teresa de Calcutá nos traz é como um reforço, um detalhamento dessas palavras de Paulo, uma recomendação dessas palavras de Emmanuel nessa página. Muitas vezes nós nos preocupamos quando nos dedicamos a um trabalho coletivo. E às vezes achamos que a contribuição tem sido mais incisiva, nossa dedicação tem sido maior, enquanto outros são relapsos. E às vezes desanimamos porque os outros não estão no mesmo empenho. E às vezes desistimos ou caímos no campo dos comentários infelizes acerca da conduta alheia. Cobramos do indivíduo um maior empenho, esquecidos de que, na realidade, o que importa é a nossa consciência tranquila em relação ao Criador, ao Cristo. Se os outros não cumprem as tarefas como nós imaginamos que eles deveriam, não nos cabem julgamentos. O nosso compromisso é para conosco mesmo, perante ao Cristo. Portanto, Emmanuel nos fala que dia virá que nós compreenderemos de fato a dimensão de trabalho a serviço do Cristo, e que à medida que nós nos dedicarmos ao trabalho nas diferentes esferas da vida, dando a nossa parcela, contribuição na obra da criação. Portanto, tudo aquilo que fazemos, enquanto reencarnados, fazemos para o Cristo. Muita paz a todos. E assim vamos envolvendo a nossa irmã Paulinha, que trará o evangelho dessa noite. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Então vamos pedir a Jesus que nos envolva com sua luz, com seu amor e com seus ensinamentos maravilhosos, para que possamos assimilar um pouquinho mais do seu evangelho que ele nos deixou aqui. Então, o evangelho de hoje é o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, nós vamos comentar aqui, ler e comentar o item 1, que é uma passagem de João, capítulo 14, item de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar, e depois que eu for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para que lá onde estiver, estejais vós também. Então, Jesus, nesta passagem de João, Jesus já tinha anunciado a sua partida, e os apóstolos já estavam confusos, eles não estavam entendendo muito bem a mensagem de Jesus. Então, Jesus dá nesta passagem aqui, que nos relata João, Jesus descreve que ele vai, as muitas moradas, no caso, que existem no universo. Então, ele fala, a casa de meu Pai. A gente sabe que Jesus se referia a Deus como o nosso Pai, o Pai dele, né? E o nosso Pai. Então, ele diz assim, que ele vai antes dos apóstolos, né? Ele vai partir, ele iria desencarnar, né? Como a gente sabe, os apóstolos ainda estavam um pouco confusos, mas a gente sabe na sequência do Evangelho que ele já estava preparando os apóstolos, né? Para sua partida da Terra, né? Seu desencarne, e ele iria para um lugar, uma morada, e ele iria preparar este lugar para depois receber os apóstolos. Então, ele dizia para que os apóstolos não ficassem tristes,
confiassem neles, confiassem em Deus, e que ele iria estar com eles, né, no futuro. Né? Ele iria buscá-los para que eles ficassem juntos. Então, a princípio, o que nós entendemos como muitas moradas na casa do meu pai seria amplo para todo o nosso universo, que, como nos diz aqui, no livro dos médiuns, a gente tem aqui no capítulo 1, que existem espíritos, no item 2, então, admitindo-se a existência da alma e a sua individualidade após a morte, então, para onde iremos, né? Se a gente admite que a vida continua, como Jesus nos disse, né? Que a vida continuaria e que ele prepararia uma morada para esses apóstolos, então, então a gente conclui que a vida continua, certo? Então, aqui, continuando no item 2, que ela possui, então, o espírito, ele vai para algum lugar, ele continua sendo ele mesmo, né? Ele possui consciência própria, pois lhe atribuímos a capacidade de ser feliz ou sofredor. Aqui, no caso, pela Bíblia, né, o que nos fala, né, que a pessoa poderia ir para o céu ou para o inferno, né, nas religiões dogmáticas, teria até, na religião católica tem até o purgatório. Então, só que conforme a gente vai estudando mais, né, como fala aqui no livro dos médiuns, então, onde ficaria o céu e onde ficaria o inferno? Então, o céu seria no alto e o inferno seria embaixo. Mas com o conhecimento da astronomia, né, o que a gente sabe que a Terra não é mais o centro do universo. E a Terra não é o único país possivelmente habitado. Então, se a Terra vamos supor, o que está aqui no alto hoje no nosso país, por exemplo, no Brasil, estaria no baixo lá no Japão, que seria geograficamente o oposto do nosso país, né? Então, o que é alto e baixo? O que então, fica confuso a gente pensar depois que a gente tem a visão do todo, né? Do planeta, nosso planeta, pensar no Sol, né? O Sol seria o local alto, vamos dizer assim, mas a Terra girando nas suas 24 horas, o que é alto fica baixo, o que é baixo fica alto. Então, aí a gente começa a ficar em dúvida, né, sobre onde seriam essas moradas. Então, estudando mais, a gente conclui, através das obras complementares, que todo o espaço existente no universo, ele pode ser uma morada. E elas estariam relacionadas a cada planeta. Então, circundando a Terra, teriam várias moradas e até encontrar, talvez, com outros planetas. A gente tem o livro Nosso Lar, de André Luiz, que é este livro aqui maravilhoso. Quem ainda não leu, leia. E tem até o filme Nosso Lar. Então, André Luiz, que, como é descrito, ele era um médico aqui na Terra, ele desencarna e ele começa a relatar todas as suas experiências no mundo espiritual. E nessa cidade que ele descreve, que é Nosso Lar, né? Então, ele vai descrevendo toda a composição, né, que seria muito semelhante a uma cidade na Terra. Então, teriam as residências, teriam a parte administrativa, né, do governador, dos seus ministros. Então, ele vai descrevendo toda essa morada. Ele descreve só em palavras, e a gente imagina que seja um local maravilhoso. No filme de Nosso Lar, aí tem um colorido a mais, né, pela interpretação das imagens, que a gente consegue imaginar como seria essa cidade espiritual. Tem um livrinho que chama Cidade no Além, que foi psicografado por Chico Xavier, nosso querido Chico,
O livro de Nosso Lar também, eu não falei, foi psicografado também pelo Chico Xavier. E pela Igorina Cunha. Igorina Cunha era a sobrinha de Eurípides Barçanufo, filha da irmã dele, né? Ela também era uma médium, ela já faleceu também, faleceu em 2013, e ela nos trouxe essa maravilha desse livrinho Cidade no Além. Este livro, ele não só ele descreve a cidade Nosso Lar em palavras, como ela traz desenhos. Ela até fala que ela não é desenhista, que ela não tem toda essa capacidade, mas que ela consegue aqui, de uma maneira simplificada, mas vamos supor, é a cereja no bolo para a gente, essa descrição dela, para a gente que não viu essa cidade maravilhosa como ela descreve aqui para nós. Então, ela descreve todos os departamentos, tem aqui um desenho que ela faz, né? No outro livrinho que tem aqui, também que eu vou falar para vocês, ela também descreve. Então, essa seria uma espécie de uma governadoria central e que são feitas as orações, né? O que ela descreve, é interessante ler, né, os livros, mas seriam assim, as flores do local, as flores já são maravilhosas, né? Nós temos flores, aqui estamos na primavera, né? As flores da terra são maravilhosas, mas o que ela descreve aqui é algo muito além do que a gente consegue imaginar. Então, as flores, elas refletem a luz, elas se movimentam. Então, tem toda a questão de uma música ambiente também nos locais, algo sublime, né? Algo próximo ao céu descrito na terra, né? Que o céu bíblico, vamos dizer, que a gente tinha uma ideia do céu. E isso aqui é um mundo que eles descrevem que ele está próximo da terra. Aqui tem um outro desenho que ela faz, né? Da nossa órbita, não sei se dá para ver direito. Então, são camadas, né? Que elas... então, o mais próximo aqui da Terra, isso aqui seria nosso globo, né? Então, o mais próximo da Terra seria a região, uma região umbralina, que a gente chama, né? Que é uma região onde as pessoas estariam ainda numa ligação muito grande com a vida material que tiveram na Terra, e aí, através dessas camadas, né? Como se fosse esferas, né? Que elas vão se afastando da superfície da Terra. Então, nosso lar está localizado na terceira esfera, segundo ela descreve, e está localizado em cima da cidade do Rio de Janeiro. Então, tem um outro livro que chama Imagens no Além, esse outro livro aqui, também da Igorina, né? Esse livro, ela descreve detalhes mais aprofundados da cidade de Nosso Lar, e também ela descreve uma colônia de Eurípides Barçanufo, administrada por Eurípides Barçanufo. Essa colônia, ela faz uma plantinha da colônia. Gente, olha que maravilha! Ela diz que não sabe desenhar. Imagina se ela soubesse. Então, ela faz essa descrição da colônia de Eurípides Barçanufo, que estaria sob a região de Minas Gerais. Então, cada colônia espiritual seria uma pequena cidade espiritual, né? E ela abrigaria os espíritos que estariam partindo da Terra. Assim como descreveu Jesus, né? Que ele iria para uma nova morada, e ele prepararia aquela morada para os seus apóstolos estarem com ele depois. Então, essa colônia espiritual de Jesus, imaginemos que seja muito elevada, muito elevada. Mas essas outras colônias aqui próximas, como o Nosso Lar, a gente espera que tenha merecimento de, quando a gente partir para o mundo espiritual, né, encerrar a nossa vida aqui na Terra, a gente possa ter a grande felicidade de participar dessas cidades, de viver nessas cidades descritas aqui nos livros, na bibliografia espírita. Tem um outro livro também que chama
A Vida Além da Sepultura, de Ramatiz. Esse nome é um pouquinho pesado, vamos dizer assim, né? A Vida Além da Sepultura, mas esse livro é maravilhoso. Então, ele descreve, junto com auxiliando o espírito de Atanagildo, né? Seria uma pessoa, né? Uma pessoa que viveu na região sul do país, que morreu jovem, com 28 anos, de problemas de rim. E ele descreve, até inclusive quando ele já estava nos seus momentos finais, que ele sentiu um grande mal-estar, e aí, conforme o corpo dele ficou assim, vamos supor, né, todo aquele mal-estar daquela doença que vinha se agravando com o passar dos meses, ele, quando tem uma espécie de um colapso no organismo dele, os sentidos dele, ao contrário de irem se apagando, eles vão se ampliando. Então, ele descreve que ele vai ficando mais aguçado os sentidos dele. Porém, o corpo dele, ele não consegue mais dominar o corpo. Então, a mãe vem muito triste e ele quer falar para a mãe que ele está bem, que ele está se sentindo bem, mas, na verdade, já era uma separação do seu espírito, do seu corpo. Então, ele já estava tendo sentidos do seu espírito em liberdade, né, na erraticidade, e não mais o seu corpo. Ele já não estava conseguindo controlar o seu corpo mais, porém, ele continuava se sentindo cada vez melhor. E ele vai se afastando, porém, ainda ele acha que está no corpo. Até que ele chega num local, ele adormece, acorda no local e vê uma grande cúpula azul, e ele pensa, né, ele entende que ele já não está mais naquele quarto dele, né, um quarto que ele estava há muitos meses adoentado, mas ele pensa que ele foi levado para um hospital muito bom, né? Ele vê aquela cúpula e fala, puxa, eu estou num hospital, agora sim eu vou me recuperar. Então, vocês veem que o espírito ele estava com plena consciência. E aí ele chega nesse local e vem algumas pessoas, né, médicos e pessoas que ele vai conversando, e ele pensa, vão me tratar, né? Só que aí ele reconhece os avós dele desencarnados. Então, quando ele vê os avós desencarnados conversando com ele, meu filho, você está aqui, nós vamos te ajudar. Então, ele percebe que ele já não está mais na Terra. Ele entende que partiu para o mundo espiritual. Então, todo esse processo, ele acaba acontecendo de uma forma que, veja, ele já vinha num processo de doença física. Então, ele foi, vamos dizer, morrendo aos poucos, né? Como se diz. E aí, quando ele teve o desencarne, propriamente dito, ele nem teve a consciência desse desencarne. Ele acabou acreditando que aquela vida espiritual que ele começa a ter, aquela ampliação dos sentidos ainda poderia ser um resquício da vida física. Mas aí, naquele momento que ele vê os avós desencarnados, ele percebe que já foi para o mundo espiritual. Então, ele descreve, né, continuando no livro, ele descreve que ele está numa cidade espiritual que chama Metrópole do Grande Coração. Ele não fala exatamente o local onde estaria essa colônia espiritual, mas ele descreve que é um local, como a Igorina descreve Nosso Lar, né, André Luiz, então é um local maravilhoso. E ele começa a descrever, né, essa cidade como um local onde morariam pessoas que já viveram no Brasil, mas também pessoas que tiveram ligação em vidas passadas com a Grécia e com os ensinamentos, né, dos grandes filósofos que dariam um vínculo com essa cidade. Então, para habitar esta cidade do Grande Coração, né, Metrópole do Grande Coração, a pessoa teria que estar num estágio evolutivo de já desejar apenas o bem para o próximo e querer o engrandecimento do seu semelhante. Então, ele vai descrevendo como funciona ali, então, toda a administração, assim como tem o livro de Nosso Lar, e são lugares, assim, maravilhosos, e que a gente fica com vontade de ir para lá, né?
embora a gente não esteja pressa de partir do planeta Terra, né? Nós queremos viver nossa vida, todos os segundos, todos os momentos que nós tivermos, todos os anos, com aprendizado e evoluindo cada vez mais. Mas quando a gente lê esses livros, sinceramente, a gente vai perdendo a preocupação, né? E sim, tentando fazer o melhor possível para que nós tenhamos o merecimento de estarmos nessas colônias maravilhosas. Aqui no livro dos Espíritos, na pergunta 172, encarnação dos diferentes mundos, aí já voltando para o planeta Terra. Eu estava até agora descrevendo as vidas, no caso, espirituais, né, que nós podemos ter em planos elevados, vamos dizer assim. Aqui ele fala, né, que ainda nas muitas moradas a gente pode interpretar como os muitos mundos habitados. Então, a pergunta 172. As nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? A resposta: não vivemos-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras, nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. A outra pergunta, 173, também complementando. A cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para o outro ou pode ter muitas no mesmo globo? Pode viver muitas vezes no mesmo globo, no mesmo planeta, como ela pode estar em diferentes mundos. O que interessa para o espírito é a evolução. Então, o que temos aqui? Nós como seres eternos, né? Nós estamos em evolução. Então, a Terra, nosso planeta atual, é uma escola abençoada. Quando nós tivermos alcançado todo o aprendizado que nós pudermos neste planeta, nós vamos provavelmente, né, ir para novas moradas. Então, espiritualmente, né, nas colônias, como eu descrevi algumas aqui, mas existem muitas outras. Neste livro mesmo de Ramatiz, ele descreve que todos os países eles têm colônias espirituais ligadas àquela população. Então, elas servem, como descrevem em Nosso Lar, elas servem de um pronto-socorro espiritual, né? Um hospital, algumas têm hospitais, como em Nosso Lar, de recuperação, refazimento, e depois as pessoas vão estar aprendendo para analisar toda a sua vida, né? Que teve anteriormente no planeta Terra, no caso de Nosso Lar, e planejar, provavelmente, próximas encarnações, porque nós ainda estamos num estágio evolutivo que vamos precisar reencarnar muitas vezes, porque é uma necessidade de evolução do nosso espírito. Os mundos habitados, como vamos estudar mais para frente, né, tem diferentes escalas de mundos habitados, mundos superiores à Terra, mundos inferiores quer dizer, no sentido de evolução. Então, você teria os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações que nós estamos, né, o planeta Terra atualmente, o mundo de regeneração, que é o que almeja a Terra, a transformação para o mundo de regeneração, e os mundos felizes. Então, nós estamos, assim, mais para o começo, vamos dizer, do que para o fim. Estamos ainda em muita evolução. Então, o que nos mostra todos esses livros, né, que a gente está começando a nossa escada evolutiva, temos muito a aprender, mas a bondade do Criador é muito além do que merecemos, por nos trazer, assim, até no nosso planeta, um mundo ainda extremamente imperfeito, onde o mal ainda predomina, nós temos aí uma primavera maravilhosa a nos florir. A vida, né?
os cantos dos pássaros, as paisagens do planeta Terra são incríveis. O nosso Brasil, nosso planeta abençoado, né? E nosso país abençoado. Então, nós temos aqui, embora as dificuldades, embora toda a dureza, vamos dizer, da nossa vida, nós temos vários recreios e várias paisagens maravilhosas que nos remetem à bondade de Deus, à bondade do Criador. Então, desanimar, meus irmãos, jamais. Nós estamos começando a nossa escada evolutiva, tendo consciência de onde viemos e para onde vamos. E para onde vamos terá cada vez mais luz, ensinamento, bênçãos. Então, sem morrer na praia, nas dificuldades que enfrentamos no dia a dia, elas vão servir muito para a nossa evolução, para o nosso aprendizado e para que nós, um dia, possamos habitar moradas de luz, juntamente com espíritos magnânicos, né, que já habitaram a Terra. Eu queria encerrar com uma mensagem que André Luiz escreveu no início do livro Nosso Lar. É um trechinho, eu vou ler um trechinho para vocês e depois vocês leem inteiro, tá bom? Leem o livro todo, que é maravilhoso. Então, mensagem de André Luiz. Ó caminhos das almas, misteriosos caminhos do coração, é mister percorrer-vos antes de tentar a suprema equação da vida eterna. É indispensável viver o vosso drama, conhecer-vos detalhe a detalhe, no longo progresso do aperfeiçoamento espiritual. Seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar o pano resolvesse transcendentes questões do infinito. Uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? E o letrado em filosofia religiosa fala de deliberações finais e posições definitivas. Há por toda parte os cultos em doutrina e os analfabetos do espírito. É preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo, ingresso que se verifica quase sempre de estranha maneira, ele só na companhia do mestre, efetuando curso difícil, recebendo lições sem cátedras visíveis e ouvindo vastas disserções sem palavras articuladas. Muito longa, portanto, nossa jornada laboriosa. Então, fundamental é para nós não desanimarmos, seguirmos em frente, porque Jesus é conosco, hoje e sempre. Graças a Deus e que Jesus envolva a todos na luz do amor. Então, vamos envolver agora a nossa querida irmã Marlene, que fará as vibrações da noite. Graças a Deus. Boa noite a todos. Vamos iniciar nesse momento as vibrações dessa noite, emitindo um sentimento de amor, de carinho e de esperança, pedindo a misericórdia de Deus, nosso Pai Criador. Vamos vibrar pela fraternidade e paz de toda a humanidade. Vamos vibrar pelo Brasil, pela paz, pelo equilíbrio e pela justiça. Vamos vibrar pelo equilíbrio e pela paz de todas as famílias. Vamos vibrar pelas crianças desamparadas, pelos idosos abandonados e esquecidos, pelos desempregados, para que tenham esperança de dias melhores, pelos sem-tetos, pelos desesperados que pensam em acabar com a própria vida,
pelos que desconhecem as leis de Deus, pelos viciados e desorientados, para que possam se libertar. Vibremos pela implantação do Evangelho em todos os lares, pela confraternização religiosa. Vibremos pela cura de todos os doentes. Vibremos pela nossa casa, Irmã Marisa, e por todos que pedem orações e vibrações, que recebam toda a ajuda que necessitam, física e espirituais. Vibremos por nossos lares, nossas famílias, vibrações de paz, de amor, de respeito e muito carinho. Vibramos pela evangelização maravilhosa e recebemos em nossos lares por todos os trabalhadores dessa seara. Que assim seja, graças a Deus. Vamos receber agora a nossa irmã Guilhermina, que fará o encerramento do Evangelho de hoje. Agradecemos a Deus por mais esse momento do Evangelho em nosso lar. Agradecemos os nossos mentores e toda a divindade que está no auxílio dos nossos evangelhos. Agradecemos também a irmã Marisa, que está sempre à frente deste grupo. Agradecemos a Deus, ao nosso Pai, por mais esse dia de reunião. Que Jesus possa estar conosco durante toda essa semana. E obrigado, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja.